Olá a todos, sejam bem-vindos à VMTV. Hoje num registro diferente, com o lançamento do nosso programa Minho do Futuro, uma iniciativa que nós vamos desenvolver a entrevistar e a falar com personalidades influentes do Minho, com uma visão diferente para a nossa região. Hoje, dando o início com o nosso primeiro convidado, Ricardo, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui connosco a conversar um bocadinho de como podemos fazer diferente esta região do Minho e também de que maneira o seu percurso e o seu papel nesta região pode também fazer a diferença. E para começar esta nossa conversa, pedi-lhe de uma forma muito breve que se apresentasse quem é que é Ricardo Costa e como chegou até aqui a CEO do Grupo Bernardo da Costa. Ok. Olá, antes de mais obrigado à VMTV pelo convite para estar aqui nesta primeira edição desta rúbrica. Falando um pouco do meu percurso, nascido, criado e vivo em Braga, portanto esta é uma paixão que eu tenho, é a cidade de Braga e esta região, e também por isso dedicar tanto do meu tempo a fazer com que a nossa região seja cada vez mais forte e que contribuir para que exista um desenvolvimento a nível económico, a nível social e a nível cultural. Estudei também em Braga até ao 12º ano, depois licenciei-me em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Lusíada de Famalicão, portanto também no Minho, e depois em 2011, só para completar o percurso académico, fiz um MBA na Católica Porto Business School. Mal acabei a licenciatura e aproveitando o facto do último ano ser passado em contexto de trabalho, ingressei na Iaco Shoes, uma empresa também aqui da região, na área do calçado, uma das grandes empresas da área do calçado aqui da região, onde estive até dezembro de 2001 e janeiro de 2002 entrei na empresa da família, uma empresa que o meu avô tinha fundado em 1957, na altura ainda não era um grupo, era só uma empresa na área das instalações elétricas, e a partir daí fiz o meu percurso dentro da empresa familiar, primeiro percebendo bem o que é que a empresa fazia, o que é que as pessoas dentro da empresa faziam, para que me respeitassem não só como filho do patrão, mas como alguém que estava lá para os ajudar a crescer, a desenvolverem-se e a fazer também crescer o próprio negócio. Por vezes um desafio. Que é um desafio nestas empresas de cariz muito familiar. Eu faço parte da terceira geração, nós tínhamos muitas pessoas da família, entre primos, tios e o meu pai, e portanto nós não podemos mudar tudo ao mesmo tempo, e essa foi uma das coisas que eu aprendi logo desde o início, porque eu cheguei com aquele ímpeto de quem vem da universidade e pensa que pode mudar o mundo no estalar de dedos. Não, é preciso perceber primeiro bem, porque se há uma história, e quando eu entrei a empresa já tinha cerca de 40 anos, ou mais de 40 anos de atividade, portanto é sinal que já tinha feito muita coisa bem para ter essa longevidade. Foi preciso perceber primeiro o que é que fazíamos e pouco a pouco ir fazendo algumas alterações, mas acima de tudo ir criando novas dinâmicas e diversificando as áreas de negócio. E foi isso que eu fiz em 2004 com a constituição desta empresa onde estamos aqui hoje, que hoje se chama EBD, mas no início chamava-se Bernardo da Costa Equipamentos de Segurança Limitada, e depois com a Academia Bernardo da Costa, e depois com os spin-offs da Universidade do Minho na EXVA, a aquisição da ATouch e todas aquelas fusões, aquisições que nós fomos fazendo ao longo destes 20 anos, que hoje fazem com que o Grupo Bernardo da Costa seja composto por 10 empresas em Portugal, Espanha, Marrocos, Brasil e Camarões, em áreas de negócio muito distintas, desde o marketplace, mais recentemente com o quanto custa, a literacia financeira com o Doutor Finanças, e mantendo aquelas áreas que já vêm há mais anos, das instalações elétricas, da segurança eletrónica, da formação e da consultoria, do áudio e vídeo profissional com a AV Pro, empregando cerca de 300 pessoas, das quais 150 estão em Portugal, e hoje sendo uma empresa que já tem presença também ela nacional. Por outro lado, eu sempre estive ligado ao associativismo, o associativismo sempre fez parte de mim. Eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada de Famalicão durante 3 anos, já fui presidente da Associação Portuguesa de Segurança, também uma associação que está sediada em Lisboa durante 3 anos, e hoje sou presidente da Assembleia Geral dessa mesma associação. E como disse na introdução, o Minho, Braga, toda esta região diz-me muito, e nós sentíamos aqui falta de uma associação que agregasse essencialmente o setor industrial, o setor tecnológico, desde o encerramento da Associação Industrial do Minho, que ocorreu em 2017. E é assim que nasce em 2021, em 28 de maio de 2021, a Associação Empresarial do Minho, que nestes quase
3 anos de existência, que cumprimos agora em maio de 2024, penso que tem mudado também um pouco do que era o paradigma das associações empresariais. Também só assim é que fazia sentido nós termos criado a AEMinho, de forma a desromper um pouco com aquela tradicional associação que presta serviços, que consultoria, serviços jurídicos, formação. Se fosse para isso não valia a pena termos nascido. Portugal já tem 900 associações empresariais, nós temos um conjunto de associações empresariais aqui na região, mais de base conselhia, e que fazem um papel muito importante no comércio local, na restauração, na hotelaria, mas de facto fazia falta uma associação que agregasse todo este potencial industrial, todo este potencial tecnológico que a nossa região tem, em conjunto com algo que também é muito importante, que são as instituições do sistema científico e tecnológico, as universidades, os politécnicos que nós temos na região, e foi isso que motivou o nascimento da AEMinho, e foi isso que fez com que também tivéssemos tido o sucesso que temos até hoje, com cerca de 250 associados, com uma penetração a nível nacional e com uma relação com os órgãos de governo, sejam eles autárquicos ou o governo central, que tem permitido aproximar a nossa região ao poder onde se decidem os destinos do nosso país, e apresentar um conjunto de propostas, um conjunto de iniciativas que de facto têm merecido a atenção, quer dos atores da nossa região, quer mesmo dos atores nacionais. Muito bem. Chegou aqui e, muito para além de gestor de um grupo de empresas bastante vasto, com diferentes áreas de negócio, se bem que todas elas um bocadinho ligadas dentro da área da tecnologia, carrega muito mais do que isso. Acabou por apresentar e falar um bocadinho aqui da AEMinho, mas consultando um bocadinho daquilo que é o seu perfil individual e o seu percurso, acabamos por conhecer uma pessoa muito mais versátil, muito mais vivida no mundo, para além das empresas. E isso acaba por influenciar o seu papel como gestor, como disse, quando chegou cá tentou mudar as coisas, mas não de uma forma muito violenta nem brusca, porque estes processos dentro das empresas têm todo o seu tempo. Mas queria perceber o que é que distingue e como é que enriquece não só todo este envolvimento em outras instituições da sociedade civil, um gestor, de um demais gestor de outra empresa que não tem este know-how. Eu costumo dizer que muito do que eu sou vem, por um lado, do que me foi passado pelas gerações anteriores, mais concretamente pelo meu avô e pelo meu pai, e aí está a base de tudo que são os valores que me foram transmitidos: a segurança, o respeito, a tolerância, a responsabilidade social, a solidariedade, a ética, a empatia, e isso é aquela base que felizmente eu tive a sorte de herdar e também de absorver, e que me foi transmitida, como disse, pelo meu pai e pelo meu avô. E depois sou muito também do mundo que conheci. Eu tive a felicidade, por via dos negócios, de ter ou clientes ou fornecedores em diversas partes do mundo, e também entre os meus 30 e 40 anos empreendi muito em alguns países que acabaram por não resultar, e aprendi com isso, mas o mundo que eu vi ajudou-me a perceber diferentes realidades, diferentes culturas, e em cada um deles eu tentava absorver algo que eu depois pudesse aplicar na realidade e no contexto do Grupo Bernardo da Costa. E isso faz para mim a diferença, faz, porque nós muitas vezes não fazemos mais porque não sabemos que existe, ou ainda não foi experimentado, e fica muito mais difícil dar esse passo. A partir do momento em que eu tive a oportunidade de constatar e perceber a realidade de muitos países, muitas culturas, como disse há pouco, muitos ambientes de negócio, e cada um diferente um do outro, ajudou-me a ter essa realidade. E depois era necessário a capacidade de filtrar aquilo que pode ser aplicado tanto na realidade portuguesa como na realidade do próprio Grupo Bernardo da Costa. Mas isso é a junção das duas coisas. Portanto, por um lado os valores, por outro lado o mundo que eu conheci, ajudou-me a fazer muito daquilo que eu sou hoje. Uma pessoa mais completa, que acaba por culminar, como já é bastante conhecido no mundo empresarial português e discutido e também tentado implementar noutras dinâmicas, o Departamento da Felicidade. Foi algo que você idealizou e implementou aqui no seu grupo. Sim, mas também é importante dizer que não o inventei. Mais uma vez, é algo que vem desde 1957, algo que o meu avô, à sua altura, à sua época, já o tinha. Não se chamava Departamento da Felicidade, mas era algo muito mais importante que um departamento. É uma cultura organizacional assente
na promoção do bem-estar, da saúde, da segurança, da felicidade, do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que acima de tudo reconhece nas pessoas o principal ativo das organizações. Isso depois foi passado para a segunda geração, para o meu pai e para o meu tio, que durante mais de 30 anos lideraram a empresa, e eu tive, mais uma vez, a felicidade de absorver essa cultura organizacional e de adaptá-la a uma nova realidade, que é este mundo mais global, como disse, depois com a oportunidade de conhecer outras culturas, outras realidades, trazê-las para a nossa realidade. E numa viagem ao Dubai percebi que existia um Ministério da Felicidade e pensei, por que não uma empresa também ter um departamento da felicidade? Se um país teve a coragem de ter um Ministério que cuidasse da felicidade dos seus cidadãos, por que não uma empresa também não ter um departamento da felicidade que cuidasse da felicidade dos seus trabalhadores? E foi assim que nasceu, em fevereiro de 2017, o Departamento da Felicidade do Grupo Bernardo da Costa, pioneiro em Portugal, mas que mais não é do que o continuar desta cultura organizacional, agora com um nome diferente, mas que acabou por abrir aqui um caminho de valorização cada vez maior das pessoas. Na altura foi disruptivo, na altura foi muito criticado, na altura diziam que não era profissional ter um departamento desses numa empresa. Passados estes quase 7 anos, não podia ter tido melhor decisão, porque hoje percebe-se o quão importantes são as pessoas nas organizações. Se nós queremos ter os melhores talentos, se nós temos de ter os melhores junto de nós, precisamos de os tratar bem, de cuidar deles e de proporcionar aquilo que eu disse há pouco: saúde, bem-estar, felicidade e equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e familiar. Esse desenvolvimento, como disse, que já vem do tempo do seu avô, do surgimento desta empresa e deste grupo, acaba por ser também necessário passá-lo para as novas gerações. E também percebendo um bocadinho daquilo que é, daquilo que o Ricardo pretende fazer. Sabemos que tem muita contribuição nas instituições de ensino superior, com vários papéis, né, em diversas instituições aqui também da região. No seu ponto de vista, qual é que é a importância de preparar o futuro, os próximos quadros, com uma formação mais humanizada e sensível para estas questões da felicidade no trabalho, por forma a aumentar a produtividade e o valor nas empresas? É fundamental, mas pegando na pergunta, e que faz todo sentido, nós não podemos dissociar isso dos níveis de educação e de qualificação que nós temos em Portugal. Foi feito um caminho fantástico nos últimos 20 anos de recuperação dos níveis de qualificação dos portugueses. Nós há 20 anos comparávamos muito mal com a média europeia, essencialmente com aqueles países que entraram mais recentemente na União Europeia, os países mais de leste, e hoje nós já estamos com dados que nos permitem mais ou menos equiparar-nos a esses países e à média da União Europeia, em alguns casos até com resultados superiores. Mas há ainda uma geração, que é aquela geração com mais de 35, 40 anos, que ainda não conseguiu recuperar esse índice de qualificação, o que faz com que Portugal tenha o maior gap de qualificações entre trabalhadores e empresários. Nós em Portugal temos trabalhadores mais qualificados que os empresários e, portanto, um dos caminhos, e que eu falo muitas vezes, é fundamental requalificar os empresários, requalificar esta geração com mais de 35, 40 anos para a preparar para um conjunto de transições que já estão a decorrer, transição energética, transição digital, e para esta nova revolução industrial ligada à inteligência artificial, à computação quântica e à biotecnologia. Por outro lado, nós temos de facto talentos jovens a surgir em força no mercado por via da qualidade do nosso sistema de ensino, seja ele superior, seja ele de escolas profissionais, que podem competir com qualquer país do mundo. O que nós não estamos a conseguir é atrair esses jovens para ficar a trabalhar em Portugal. E isso tem várias explicações, mas a principal está nos salários. Nós continuamos a ser um país de salários baixos, com um custo de vida que vem aumentando ano após ano, e ainda não conseguimos ter aqui uma estratégia de valorização dos salários dos portugueses. Eu, enquanto Presidente da Associação Empresarial de minha parte dos meus colegas, temos alertado muito para isto, para a questão do rendimento líquido disponível dos portugueses ao final do mês, porque essa vai ser a principal forma de nós atrairmos os melhores para as nossas empresas. E aqui é preciso um trabalho conjunto das empresas. As empresas têm que conseguir criar mais valor, subir na cadeia de valor, serem mais produtivas para poderem pagar melhor, e isso está na mente dos empresários. Nós temos um tecido, só aqui fazer um parênteses, nós temos um tecido empresarial que está completamente estratificado, onde 99,2% das nossas empresas são PMEs, 91% são microempresas que têm até 5 trabalhadores, e é impossível para uma empresa dessa dimensão incorporar doutoramentos, incorporar doutorandos
empoderados, incorporar inovação nas suas empresas e, portanto, criar esse tal valor. Portanto, precisamos de mais médias e grandes empresas, porque está mais que provado que as médias e grandes empresas pagam melhores salários e oferecem melhores condições aos seus trabalhadores. E isto está na mente dos empresários juntarem-se mais. Depois precisamos das pessoas, que têm que, de facto, perceber que a formação e a qualificação não é uma perda de tempo, mas é fundamental para se estarem em linha com todas as transições que eu falei há pouco e, portanto, tem que se apostar mais nas soft skills, no reskill, no upskill, que são temas que cada vez são mais abordados nos dias de hoje. E, por fim, o Estado. O Governo tem um papel também muito importante aqui, porque a carga de IRS que hoje em dia se usa é pornográfica, eu digo isto muitas vezes sem qualquer problema, e precisamos de reduzir os impostos que se pagam sobre o trabalho e à cabeça vem a carga sobre os salários. E, portanto, com estas três componentes nós iremos conseguir aumentar o rendimento dos portugueses e conseguir atrair não só estes jovens, mas essencialmente estes jovens que tão bem formados saem das nossas escolas e que são pagos com todos os nossos impostos do nosso sistema de ensino e que depois vão colocar as suas aptidões noutros países quando não o deviam fazer, ou melhor, podiam-no fazer para ir conhecer outras realidades. E eu sou completamente defensor que os jovens vão conhecer o mundo e depois tragam esse mundo para Portugal. Já não consigo concordar quando os jovens vão, porque aqui não conseguem comprar uma casa ou sair da casa dos pais ou ter uma vida digna. Isso é que eu acho que o país não se pode permitir a esse luxo de dispensar todo este talento que está a produzir. O valor produzido pelas empresas e o seu capital humano, é fundamental, o seu capital humano. Uma empresa não funciona, não produz valor se não tiver bons quadros. Virando agora um bocadinho o tema da nossa conversa, que estamos a chegar a meio desta nossa troca de ideias, a sua presença nas redes sociais é bastante notória, principalmente no LinkedIn, entre outras, onde quem tem a oportunidade de acompanhar consegue ter a percepção de que nesses espaços tenta mudar um bocadinho o paradigma das opiniões que são partilhadas neles. Recentemente, esta semana, saiu um estudo da Fundação da Ciência e Tecnologia que divulga e aponta os malefícios, por assim dizer, destes espaços, criam dependência e, se pensarmos também, acabam num trabalhador médio também retirar produtividade, porque as novas gerações acabam por ser mais dependentes do ecrã, mais dependentes dos conteúdos digitais. Como é que vê este paradigma do futuro dos quadros numa sociedade cada vez mais de conteúdos rápidos, de pouca capacidade de concentração? É um desafio. Eu voltando só há pouco, porque isto também está ligado muito com a minha presença no LinkedIn, eu não respondi concretamente à pergunta que me fez e porque me esqueci, mas é importante dizer que tem a ver com a liderança humanizada, que é muito do conteúdo que eu partilho no LinkedIn. Porque, a par dos salários, se nós não tivermos lideranças que percebam as necessidades dos seus trabalhadores, as expectativas das pessoas, como é que elas querem progredir na carreira dentro das organizações, se não tivermos lideranças empáticas, que agora se usa o termo liderança humanizada, vai ser muito mais difícil continuar a atrair esses. Eu detesto a expressão retenção de talento, eu falo sempre em atração de talento. Eu acho que nós devemos atrair quem queremos contratar e devemos continuar a atrair quem já está connosco. E os fatores de atração, quem já está connosco, depende muito das lideranças. Por isso é que eu falo muito que as lideranças têm que estar cada vez mais abertas, têm que ser cada vez mais flexíveis, perceber que a felicidade de um é diferente da felicidade do outro, que as expectativas de um é diferente do outro e não podem generalizar em toda a empresa com medidas avulsas que se pensa que vão agradar a todos e que se faz uma análise mais profunda percebe-se que o resultado não é assim tão satisfatório. E, portanto, daí a minha importância e daí eu falar tanto da liderança humanizada. Passando agora para esta parte da dependência do ecrã, da dependência dos meios digitais, eu sinceramente eu acho que eu uso aqui a mesma expressão que quando me perguntam da inteligência artificial, que é não é possível parar o vento com a mão. E, portanto, nós também não vamos conseguir nem parar a evolução da inteligência artificial, nem vamos conseguir parar esta transição digital. Agora, temos que criar regras, temos que criar, acima de tudo, o que eu falo muitas vezes é na literacia mediática. E o que é que isto significa? Ensinarmos as pessoas a consumir a informação que nos é disponibilizada pelos diferentes meios, pelas diferentes plataformas digitais. Que esse é que é o problema hoje em dia, é as pessoas acabarem por não saberem consumir,
focarem-se só em meia dúzia de statements, em meia dúzia de frases que estão a letras bold e esquecerem depois o conteúdo. E isso modifica a opinião das pessoas sobre diversos temas e isso sim está a prejudicar algumas questões na nossa sociedade. E, portanto, a literacia mediática para mim é algo onde devemos todos também apostar. Quanto à dependência do ecrã, é a transição digital a decorrer. Por um lado há uma dependência, mas por outro lado há um conjunto de benefícios e, como em tudo na vida, nós temos é que encontrar o equilíbrio entre aquilo que é uma ferramenta poderosíssima que hoje nos ajuda a estar conectados com o mundo, a estar conectados com tudo o que está a acontecer, mas por outro lado provoca uma dependência porque quem está por trás desses meios trabalha essa mesma dependência para que nós estejamos ligados numa plataforma e não estejamos na outra. Portanto, o trabalho deles é fazer com que nós estejamos dependentes. Como em tudo na vida, como eu costumo dizer, trata-se de encontrar um equilíbrio. Chegando agora à segunda metade da nossa conversa, queria aprofundar mais a região do Minho e mais a nossa realidade. Já acabamos por conversar um bocadinho da situação e do panorama português, principalmente os problemas económicos que dificultam o crescimento e a própria retenção, a atração de valor. Estamos a atravessar um período de instabilidade, como é notório, a nível político e consequentemente económico. De que forma é este período de transição, que acaba por ser incerto até ao dia das eleições, e percebemos qual é que será o futuro do nosso país, pode afetar o crescimento das empresas, não só em Portugal, mas especificamente aqui nesta região do Minho, que tem uma particularidade bastante diferente das demais regiões do nosso país? Vamos dividir isto em 2 ou 3 partes. Primeiro dizer que outro dos fundamentos que esteve na criação da EMIN foi de facto dar uma relevância à região que nós achamos que ela não tinha junto do poder central. Isto é, o que o Minho contribui para a economia nacional nos diversos dados estatísticos nunca tinha um retorno no que se refere ao investimento que o Governo fazia na nossa região, seja via Orçamento de Estado, seja na alocação de fundos comunitários. E, portanto, isso também foi um dos motivos que levou à criação da EMIN, porque eu acredito que quando falamos a uma só voz ganhamos outra dimensão e outro peso. Também por isso, a EMIN já ter proposto a fusão das 3 comunidades intermunicipais, portanto, da CIM do Cava, da CIM do Ave e da CIM do Alto Minho, porque achamos que esta divisão em 3 comunidades intermunicipais só nos tem prejudicado, porque acaba por retirar força àquilo que é a nossa relevância junto do Poder Central, à nossa relevância no país. Nós temos neste momento, e vai ser até o dia 10 de março, o Ministro da Economia, que é um dos nossos maiores embaixadores. Ele diz em qualquer ponto do país e mesmo no estrangeiro que este quadrilátero urbano formado por Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos é o motor da economia portuguesa. Só que nós não sabemos aproveitar isso, não sabemos aproveitar, e um dos motivos que nós temos alertado é porque não estamos juntos. E só este quadrilátero já sofre por estar em 2 CIMs. Temos Famalicão e Guimarães na CIM do Ave e temos Braga e Barcelos na CIM do Cávado. E isto pode parecer que é só um desenho que foi estudado para ser assim com base nos rios, mas isto depois traz muitos problemas no dia-a-dia. E um dos principais tem a ver com a mobilidade, que é cada vez mais importante no mundo em que vivemos. Nós não temos um transporte intermunicipal que liga estes concelhos. Nós não temos os próprios transportes desses concelhos a juntarem-se para perceberem que um autocarro pode chegar a Arnoz às 9, mas os tubos deviam estar lá às 9h05 para pegar naquele passageiro. Nem sequer há isso. E a justificação que há, pois estamos aqui em 2 CIMs, portanto temos aqui autoridades de transportes diferentes. Isto é um dos exemplos de que a separação em diferentes CIMs prejudica a análise da região como um todo, porque de facto os dados dizem, nós temos no top 10 de concelhos exportadores, 3 são desta região, portanto Famalicão, Braga e Guimarães, pela ordem que eles apareceram ano passado. No conjunto das exportações, o Minho também já tem uma relevância, se juntarmos Barcelos e Viana, que é muito importante. Emprego, a indústria pura, cluster da indústria têxtil, indústria metalomecânica, setor da construção, o setor tecnológico também já muito presente aqui em Braga, faz com que esta região tenha de facto uma relevância que a perde quando acaba por ser, como diz também, e só fazer aqui um parênteses, o Ministro da Economia, eu subscrevo na totalidade,
é um minifúndio que não sai da cabeça dos nossos responsáveis, porque não conseguem perceber a floresta e cuidam só do seu quintal. E enquanto isso assim for, vai ser muito mais difícil nós ganharmos a relevância que devemos ter. E é a mim que tem tentado desconstruir isto com algumas propostas. Após as nossas propostas já vemos algumas movimentações, mas ainda há muita coisa que necessita ser feita. A questão da ferrovia, por exemplo, a questão do BRT, que vai só beneficiar Braga, mas depois vai esquecer a mobilidade dos restantes concelhos. Porque esta questão da mobilidade associada ao problema da habitação que nós temos neste momento é muito importante. Isto para as empresas é dramático, porque ter um trabalhador que mora em Vila Verde, que não consegue ter um transporte público para vir até Braga, num espaço útil que não tenha que acordar às 5 da manhã para estar às 8h30 em Braga, isto é dramático, obriga à utilização de uma viatura própria. Obrigando à utilização de uma viatura própria, quem vai pagar isso? O trabalhador, com o salário que recebe, não consegue, vai ter que ser a empresa a suportar esse custo. E isto são problemas que passam ao lado, muitas vezes, mas que são fundamentais para o desenvolvimento económico da região. Por isso, o que é que nós apelamos? Que falemos todos a uma só voz. E com certeza que este quadrilátero, a que nós chamamos Viana do Castelo, e por isso deixamos de chamar quadrilátero, chamamos de polígono, que são 5 dos 24 concelhos, se o potenciarmos, seguramente os outros 19 concelhos do Baixo Minho e do Alto Minho irão beneficiar com isso, porque vão beneficiar desta dinâmica, e então aí nós poderíamos ter uma verdadeira área metropolitana do Minho, com aqui a epicentro em Braga, mas Braga também tem que olhar para isto não como uma cidade que vai mandar em tudo, mas como uma cidade que tem uma relevância que lhe permite liderar, mas liderar não é impor, liderar não é mandar, é conseguir agregar interesses de todas as regiões para que, como um todo, nós sejamos mais fortes e tenhamos aquilo que nós vemos os autarcas todos os dias a reclamar, que é fundos, apoios, verbas do Orçamento de Estado que permitam com que os cidadãos que vivem aqui no Minho tenham exatamente as mesmas condições que um cidadão que vive na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa. E isso, infelizmente, hoje não acontece, muito por via deste centralismo, mas também muito por via de nós não estarmos unidos naquilo que são os desígnios que nós queremos para a região. A desregionalização poderia ajudar a este problema? Isso é uma pergunta que se tem feito muitas vezes e falou-se muito até à entrada do atual líder do PSD, depois como o atual líder do PSD no seu primeiro discurso acabou quase por matar a regionalização e ela acabou por deixar de se falar. Pode ser por via da regionalização, desde que a regionalização não crie mais cargos e mais burocracia no funcionamento do Estado. Nós já temos Estado a mais na economia. Agora, com esta transferência de competências para as autarquias, associado a uma reformulação das comunidades intermunicipais e dando poder às comunidades intermunicipais para se organizarem, como é o caso das áreas metropolitanas, não seria fundamental existir uma regionalização. O que nós achamos é que a região ou o país não pode ser visto só com os olhos de Lisboa. Tem que ser visto pelos olhos de quem conhece a realidade de cada uma das regiões que compõem o nosso país, sendo o Minho, de facto, uma região fundamental para o desenvolvimento económico do país, como é reconhecido pela grande maioria dos governantes e, como disse há pouco, em especial pelo Ministro da Economia. Recentemente, aliás, ontem, foi apresentar o cenário macroeconómico por o principal partido, neste caso a coligação da Aliança Democrática, que prevê crescimentos a rondar os 3,4% ou 3,5%. É um crescimento bastante acima daquilo que está perspectivado pelo Conselho de Finanças Públicas e por as entidades independentes que analisam essa matéria, como o Banco de Portugal, etc. É um crescimento bastante acelerado que permitiria à economia portuguesa crescer e também à região do Minho ter outro papel. Os próprios investimentos que estão a ser planeados, como foi o TGV, que apesar de não passar especificamente por toda a região do Minho, poderia ajudar também a alavancar uma maior ligação à própria Espanha, ao nosso país vizinho. Mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: depois deste panorama de incerteza que nós estamos a viver, acha que estes dados e estes números serão execuíveis? E se assim fosse, será que a região do Minho conseguiria destacar-se das demais regiões do país? Os dados são perfeitamente execuíveis, mas para isso muito tem que mudar. Por um lado, tem que mudar aquela questão que eu falei há pouco, de termos tanto Estado na nossa economia. Nós precisamos que o mercado funcione por si só e que o Estado se limite a criar condições, o tão falado ambiente favorável para que os negócios ocorram cá e não ocorram
como eu costumo dizer, em Singapura ou no México. E, portanto, esse deve ser uma das principais preocupações do Estado e não tanto intervir na economia. Por outro lado, nós estamos numa altura que, se a soubermos aproveitar, porque há aqui dados importantes que são preciso relembrar. Nós temos um fim do PT 2020, que ainda tem ali 1.000 ou 2.000 milhões de euros, temos um PRR e temos um PT 2030 que já devia ter começado, ainda não começou, mas estamos a falar num conjunto de 40, 50 mil milhões de euros para entrar na economia até 2027, 2028, que deviam de facto ser utilizados em projetos estruturantes, projetos que criassem as bases para que depois a economia pudesse florescer. Por outro lado, nós não temos previsibilidade em Portugal. Não temos previsibilidade a nível da legislação laboral, a nível fiscal, a nível da saúde, a nível da justiça. Isso afasta o investimento estrangeiro que é tão necessário para desenvolver, porque nós precisamos de capital em Portugal. Nós temos escassez de capital e, portanto, precisamos de investimento estrangeiro com capital em Portugal. Portanto, há aqui muita coisa que precisava de ser mudada e que nós estamos num período eleitoral. Nós comentamos na EMIN que o que menos precisávamos em outubro, com tantos desafios que já se previam para 2024, o que se passa a nível internacional, com uma guerra que já se arrasta há 2 anos, com um novo foco de guerra que começou em Israel. O que menos precisávamos era de uma instabilidade política, era de uma crise política. Tivemos-la, aconteceu, temos que a resolver. 10 de março vamos todos às urnas para eleger um novo governo. O cenário que se apresenta parece ser de difícil governação, vamos chamar-lhe assim, mas os portugueses irão ser soberanos, como sempre, a decidir. As empresas, os empresários já demonstraram a sua resiliência em períodos muito conturbados da nossa história. Ainda recentemente nós vimos a pandemia, onde ninguém diria que nós, um ano depois, iríamos estar com os dados económicos como estivemos em 2022, se estivéssemos a pensar em 2020, quando a pandemia eclodiu. E, portanto, isso, mais uma vez, veio à tona a resiliência e a capacidade dos nossos empresários. Como disse, estratégia de médio e longo prazo para políticas relacionadas com saúde, educação, justiça e política fiscal. Deixar de ter tanto Estado dentro da nossa economia e aproveitamento dos fundos europeus. De recordar que nós nos últimos 30 anos já recebemos 150 mil milhões de euros de fundos europeus. Nós já devíamos ter como desígnio ser contribuintes líquidos da União Europeia e ainda continuamos a mascarar alguns dados para continuarmos a ser receptor de fundos da União Europeia. Estamos em vista de deixar de ser receptores por via do alargamento da União Europeia com os países dos Balcãs, que por serem mais pobres que nós, vão fazer com que nós passemos à força quase para contribuintes líquidos sem nos termos preparado para isso. E, portanto, está com este pacote, com este envelope financeiro que temos neste momento nas mãos, era hora de os governantes se sentarem, fazerem um pacto ao centro, os 2 principais partidos do nosso sistema democrático, pelo menos esses, se os outros quisessem juntar, ótimo, e decidirem, independentemente de quem ganhe, a linha orientadora é por aqui. É para o hidrogênio, vamos apostar no hidrogênio. É a ferrovia, vamos apostar na ferrovia. Mas que não existisse uma mudança quase 180 graus sempre que muda o partido que está no governo, porque isso retira a tal previsibilidade que eu falei há pouco e isso afasta o investimento, quer investimento estrangeiro, mas até o investimento dos empresários portugueses. Porque se houvesse um desígnio, se nós tivéssemos um desígnio que dissesse a aposta do país vai ser para ali, nós mobilizávamos enquanto empresários e íamos todos para ali. E o que acontece é que só alguns é que sabem que é para ali e depois acabam por acontecer os casos que nós infelizmente temos assistido nos últimos tempos. O Ricardo traçou um bocadinho daquilo que é, quais são as características principais do tecido empresarial do Minho, desde a parte da indústria civil, metalomecânica, têxtil, etc. Mas distingue-se um bocadinho da área de negócio até do Grupo Bernardo da Costa, que é um grupo mais tecnológico, de uma forma muito bruta de se dizer. Mas no ano passado tivemos o advento da inteligência artificial, que surgiu e também tivemos a oportunidade no início da conversa de falar por muitos odiada, mas que não podemos deixar de admitir que é o futuro. Pensa de que forma, como é que a inteligência artificial pode colaborar com o tecido empresarial do Minho, sendo um tecido empresarial têxtil, mecânico, construção civil, por forma a fazê-lo a diferenciar-se e a produzir valor nos dias de hoje? Nós hoje, quando olhamos para esses setores, principalmente esses 2 que referiu, metalomecânica e têxtil,
Nós hoje vemos que as empresas que prosperam já não são empresas têxteis, são empresas têxteis de base tecnológica. Já não são metalomecânicas puras, são metalomecânicas de base tecnológica. Isto quer dizer que os empresários já começaram a perceber, desses setores, que tinham que introduzir a tecnologia nos seus processos. Com a inteligência artificial vai acontecer seguramente o mesmo. Fala-se que é uma revolução industrial, dou-lhe muitos nomes, já ouvi dizer até em alguns grupos internacionais que a inteligência artificial está ao nível da descoberta da roda, e se nós percebermos o que é que a roda impactou na sociedade, podemos perceber o que é que se espera da inteligência artificial. Ninguém tenha dúvidas de uma coisa, quem souber utilizar as ferramentas disponibilizadas pela inteligência artificial vai ter uma vantagem competitiva enorme. Eu fiz um texto esta semana que foi publicado, não sei se posso dizer, mas pelo Expresso, e que, digo lá, as pessoas não vão perder o emprego para a inteligência artificial. As pessoas podem perder o emprego para pessoas que saibam utilizar ferramentas de inteligência artificial. E isso vai fazer toda a diferença, porque há um conjunto de funções que vão deixar de existir. Por isso por isso é que eu falei há pouco que é tão importante o reskill, o upskill, requalificações, falando num termo português, porque quem não o fizer, e então estas pessoas que estão na casa dos 40, 45 anos, que ainda lhes faltam 20 anos até à idade da reforma, se não se atualizarem e irem de encontro a estas transições, mas essencialmente à questão da inteligência artificial, vão ter muitas dificuldades, porque estima-se que 30 a 35% das atuais profissões vão deixar de existir. E não é a 50 anos, estamos a falar a 10 anos. E 10 anos é amanhã. Portanto, é fundamental que exista este cuidado nas requalificações. Por outro lado, é fundamental garantir que a inclusão não é desrespeitada, isto é, porque mais uma vez podemos ter aqui enormes desigualdades entre as pessoas que têm acesso à informação e às ferramentas e outras pessoas que ficam sem acesso. E, portanto, aqui, eu digo muitas vezes que o Estado deve ter essencialmente 3 papéis. Um papel regulador, o papel de criar o tal ambiente favorável para que os negócios ocorram cá e depois ser a retaguarda para situações de emergência, como foi, por exemplo, o caso da pandemia. E se fizer esses 3 papéis bem, não precisa de fazer mais nada. E, mais uma vez, aí o Estado tem que ser importante para regular quer a utilização da inteligência artificial e garantir que todos possam ter acesso às mesmas ferramentas. Estamos a chegar mesmo ao fim da nossa conversa e, para terminar, gostaria de, como já conversamos e percebemos a conclusão que os empresários devem ter todos uma só voz, terem todos uma visão e saber para onde ir, para poderem juntos criar mais valor e conseguirem diferenciar-se e não estarem sempre sujeitos e dependentes de constantes instabilidades dos ciclos económicos e políticos que temos. Portanto, estava-lhe a oportunidade, como Presidente da Minho e também como empresário aqui desta região, de uma mensagem para os seus congéneres do tecido empresarial minhoto de como forma podem se diferenciar nesta acho que a mensagem principal e aquela palavra que eu utilizo muitas vezes é cooperação. É nós aprendermos que, de facto, juntos somos muito mais fortes. É nós aprendermos que, partilhando, conseguimos chegar mais longe. Nós temos assistido a fenómenos muito interessantes na EMINHO de empresas que eram rivais, que se gladiavam em concursos portugueses e que agora estão juntas a ir a concursos internacionais. E isso enche-nos de orgulho porque, de facto, cooperando, nós conseguimos atingir algo que era inimaginável quando estávamos sozinhos. E falta muito esse sentido no país, falta muito na sociedade, mas aqui no Minho isso sentia-se de uma forma ainda mais especial. Havia muita questão do é meu, da posse, eu é que tenho 100%, por isso não quero partilhar o controle da minha organização com ninguém. Isto está a mudar, porque o mundo também está a fazer com que as empresas de maior dimensão são aquelas que conseguem competir no mercado que é cada vez mais global. Também dou muitas vezes este exemplo, a Sonai, que para nós é uma das maiores empresas em Portugal, senão, à escala europeia é uma média empresa, nem sequer é considerada uma grande empresa. Isto só para percebermos a nossa dimensão no mercado, que eu volto a repetir, é cada vez mais global. E, portanto, a cooperação é a mensagem que eu deixo para que todos a tenham bem em mente na hora de escolher os seus projetos. Nós não precisamos estar a criar empresas e a multiplicar só para dizer que somos empreendedores. Nós podemos empreender dentro das organizações, então falar de intraempreendedorismo, que é fundamental para que as empresas ganhem escala e tenham a capacidade de ganhar valor, de criar mais valor, de ganhar mais dinheiro, de pagar melhores salários e, com isso, fazer com que a economia toda cresça, e a economia é o motor de qualquer país.
Ricardo, esperemos que cooperando as empresas minhotas consigam crescer mais e criar mais valor aqui no Minho. Muito obrigado por esta oportunidade, por esta conversa. Muito obrigado. Obrigado. A todos vocês aí desse lado, esperemos que continuem a acompanhar esta nossa iniciativa, tentando fazer com que o Minho tenha mais informação sobre aquelas pessoas que fazem com que ele cresça e se desenvolva. Muito obrigado a todos, sigam-nos nas nossas redes e acompanhem todas as notícias no nosso website. Até à próxima.